nome é Ricardo Meirelles Vieira. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca, na Rua da Quilombo, no dia 1º de junho de 1947. Tinha uma parte da família que vivia lá no Rio e a outra parte dos meus pais que vieram morar em Macaé junto com meus avós. Minha mãe trabalhava na SUCAM, que é Endemias Rurais, né, que combatia o mosquito. Hoje é o da dengue, naquela época a febre amarela, né? E ela trabalhou com o ministro da Saúde, o ministro Mário Pinotti, na época. E meu pai era comerciante, quer dizer, tinha comércio de joias no Rio. E meu avô, que morava aqui em Macaé, também era comerciante, tinha agência de automóvel e vender peças de automóvel. Eles resolveram se mudar para Macaé, porque achavam que era uma situação mais calma, mais tranquila. E também porque meu avô estava querendo, já um pouco cansado do comércio, que meu pai viesse junto, assumisse junto essa agência que ele tinha de automóvel. Então eu fiz em Bairro São João, Casimiro de Abreu, o estudo de formação de professor normal. Aí fiz um concurso público, logo que entrei na rede estadual, iniciando lá dentro do Visconde Araújo, como contratado para dar aula lá. Depois eu fui para o Matias Neto. E o ensino médio, que chamava ensino médio, era o ensino do 2º grau, que vem um pouco depois. Aí outro concurso, já ir para dar aula para o 2º grau, que era o meu interesse maior. Porque o interesse do primário é você dar aula de matemática, dar aula de português, dar aula de história, dar aula de tudo, né? E eu era horrível, como ainda sou, em matemática. Aí um dia um aluno pequenininho, um garotinho, enquanto eu estava armando uma conta no quadro, ele já tinha resolvido de cabeça. Aí eu fiquei com vergonha. E achava então que eu tinha que sair dali, porque não dava. Fui fazer filosofia em Campos, história. Aí já vim com um diploma de formação de universidade, né, de faculdade. Aí eu fiz então o concurso para o 2º grau e comecei a trabalhar dando aula no Luiz Rige, em 74, 73, 74. A ligação minha com o teatro veio pelo Moadir Vitorino, porque ele é um desses amigos, né, que eu coloquei, que não veio diretamente da escola, mas que veio de outra forma de grupo, e que veio acontecer que ele me chamou. Ele escreveu uma peça e convidou os amigos da época, né, a participarem da peça. Uma peça que tinha umas 40 pessoas, né? Muita gente. Tinha muitas cenas, cena na escola, cena na casa, cena no campo de futebol, digamos, cena no baile. E eu fui fazer, eu fiz. Aí como ator, eu fui fazer, outros colegas da época fizeram também. E aí eu que tinha uma vivência de ver teatro, de ir ao teatro no Rio, achava que aquilo estava tudo errado, porque toda hora fechava a cortina, abria a cortina. Então era cena, o que ele fez? Ele escreveu como se fosse um filme. Só que o filme você filma e tem locações aqui, Então ficava difícil você dar uma continuidade. Aí eu propus a ele fazer uma espécie de uma readaptação, juntar o máximo possível de cenas, de maneira que evitasse o máximo possível também de ficar abrindo e fechando cortina. Aí ele não quis muito porque ele achou que não. Mas numa outra peça que ele foi fazer, baseada num filme, que é A Gatinha, do Woody Allen, aí eu fiz, porque houve a mesma coisa. Eu não sei se você viu esse filme passa num motel, passa num consultório de um psiquiatra, tem corrida de automóvel, há uma série de coisas. Aí eu fiz a adaptação.
juntei o máximo das cenas possíveis para um local só, de maneira que houvesse o mínimo possível de fechar a cortina e abrir a cortina. Então, quando eu fiz isso, eu gostei, mais do que ficar no palco atuando, né? Aí eu passei a me interessar mais ainda por essa coisa de escrever. Aí utilizamos o que é hoje o Teatro Municipal, que na época era um cinema inacabado, e fizemos lá o primeiro espetáculo, que foi uma peça que eu escrevi, que foi uma peça que acabou me lançando na dramaturgia nacional, porque eu participei de um concurso e tal. Fátima, Você Sabe Quem Matou o Seu Bebê, que depois vai ter outro nome, quando eu ganhei no concurso, tinha um nome gigantesco, que é O Terrível, Triste e Trágico Encontro de Fátima Maria da Glória com Encantado, Desencantado e Acabado Sonho Americano. Você vê que no jornal eles botavam O Terrível, Triste e 3 pontinhos, quer dizer, não era legal com um nome tão grande. Aí eu acabei botando o nome definitivo dela de Disse Adeus às Ilusões e Embarcou para Hollywood. A Fátima foi interessante que ela teve uma leitura pública em São Paulo, no Teatro Paiol, feita com a Regina Duarte, que tinha acabado de fazer uma novela chamada Carinhoso, e que ela tinha, por essa novela, recebido o nome de A Namoradinha do Brasil. Então ela estava assim, iniciando já num grande auge, né, de apogeu. O que acontece? Eu estava com minha irmã em São Paulo e esperando o teatro abrir. Nós estávamos em pé, dentro de um teatro de uns 600 lugares. Quando abriu o teatro, correr para sentar, porque lotou. Todo mundo para ver Regina Duarte. Então isso foi assim. Agora, o Palácio dos Urubus foi uma forte, muito forte, porque uma peça que tem quase 40 atores, né? E é uma sátira política a uma realidade de um país, né? Babá Neirali, como eu coloquei, ainda estava dentro de um período de censura. Essa censura ainda existia, quer dizer, a peça ganhou concurso de dramaturgia aqui no Rio, no Nacional. O concurso era do antigo Serviço Nacional de Teatro, foi a terceira colocada. A primeira não pôde ser montada, a segunda não pôde ser montada e a terceira não pôde ser montada. O resultado é que não foi nenhuma das 3 vencedoras puderam ser montadas. E o Palácio ficou, de alguma forma, como a primeira não podia, a segunda não podia, tentou-se muito montar a terceira. Um nível de escala assim. A primeira deve ser muito perigosa, a segunda é um pouco menos, a terceira deve ser menos, mas nem assim foi. Depois ela ganhou um prêmio na Alemanha. Na Alemanha ela foi montada como rádio, lá tem uma tradição de rádio-teatro, né? E ela foi montada lá, repercutiu muito, foi repetida, fizeram bis, pediram novamente. Depois eu participei de um seminário latino-americano, que levaram autores daqui, o Vargas Llosa, levaram o Júlio Cortázar e o meu texto, né, que foi também. Então foi uma repercussão muito grande. Depois ela ganhou na Venezuela, foi para a Venezuela, foi montada lá também. Quer dizer, é a peça internacional que mais montagem eu tive, né? As 2 obras mais recentes, quer dizer, de importância, é essa que foi lida agora, que foi publicada pelo Instituto Chiquinha Gonzaga, que é Conversa Inconsequente numa Tarde Morna de Domingo, que foi montada aqui em Macaé pelo Grupo Acto. A outra peça foi no final do ano de 2009, em dezembro, que foi A Situação é Absolutamente Normal. Na realidade, o nome dessa peça é Frases Feitas para Situações Prontas. Como o concurso do Banco do Brasil de Dramaturgia, Brasil em Cena 2009, exige que você, quando manda o texto, você manda o documento que você é o autor do texto, e eu ainda não tinha registrado na SBAT,
eu mandei com um outro nome de outro texto que o título não estava tão fora daquela situação. O que mostra que você vai escrevendo uma coisa que mais ou menos é muito parecida, a temática dramatúrgica, né? Eu não sei se foi o Nelson Rodrigues que falou que a gente escreve sobre as mesmas coisas sempre. Você escreve outra peça, mas de alguma forma é uma continuação daquilo que você já de alguma forma já escreveu. O ator entra no palco, ele se expõe, realmente se expõe, mas agora eu percebo o seguinte, que escrever você se expõe muito mais, embora você não esteja lá no palco. Que algum daqueles personagens que está falando alguma daquelas coisas é um pouco você. Se não é você totalmente, é um pouco, ou são vários fragmentos de você, vários pedaços de você, ou de pessoas que você gosta ou que você conheceu. Então é uma exposição maior. A chegada da Petrobras, vivenciamos, eu e o grupo de amigos, de pessoas que tinham uma ligação intelectual semelhante, assim, achando que não seria uma coisa legal, não seria bom. Como Macaé foi uma cidade de marca fortíssima de oposição, que nunca elegeu um prefeito aqui do período da Arena, nunca elegeu, sempre elegeu o prefeito do MDB, no momento mais auge da Revolução em 68, elegeu-se aqui o deputado, depois deputado, mas o advogado de preso político, o Cláudio Moacir. Então, quando a instalação da Petrobras veio, ainda no regime militar, no regime autoritário, em que não se dialogou em nada com o prefeito da época aqui, foi uma espécie, a meu ver, pode ser que eu esteja equivocado, uma espécie de vingança do governo federal da época. Porque falou assim, olha, assim como vocês nunca deram bola para nós, Arena, nós agora não vamos dar bola nenhuma para vocês. Então nós vamos instalar a Petrobras aqui conforme nós queremos, sem que haja nenhum diálogo. E foi assim que foi feito. E muitas coisas equivocadas foram feitas. Porque não adianta você ficar com uma população jovem, nova, que veio agora para Macaé, que trabalha aqui, que está fazendo a sua vida aqui, e você ficar com uma população mais antiga, que já fez uma parte dessa história de Macaé, e se não houver uma junção dessas duas coisas. Porque é a ponte que tem que ser feita. Porque aí você vai ver uma integração de um passado com o presente, dando um caminho para um futuro. Se você ficar só, é Petrobras, Petrobras, é o petróleo, ou só é o passado, o culto a esse passado, também não vai te levar a nada. O que vai te levar é você conhecer esse passado, para você estar dentro desse presente junto, e aí você continua essa caminhada. Meu nome é Lívio Campos Júnior, nasci em Niterói, 14 de outubro de 56, e sou de uma família de fotógrafos. Meu pai era do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, e veio para o Rio de Janeiro e entrou na aeronáutica, se especializou em fotografia na aeronáutica, saiu da aeronáutica, casou com a minha mãe, que é a dona Jacira Hilda Campos, que aprendeu a profissão. Em Niterói se casaram. E meu pai, fotojornalista da Última Hora, veio cobrir a região dos lagos e se apaixonou por Macaé, Princesinha do Atlântico. E conhecendo aqui dois importantes jornalistas, José Milbes e o Luiz Ernesto, se tornaram muito amigos e faziam o trio Macaé na dobradinha de jornalismo e fotografia. E tem até um fato interessante que Lívio se apaixonou tanto por Macaé que ele não conseguia voltar para o Rio para entregar matéria. E o Luiz Ernesto e o Zé Milbes botavam ele para fora em caminhão, para ele carona, porque o motorista dele mesmo já tinha ido embora. E aí ele ficava 2, 3 dias aqui, botavam ele no caminhão, daqui a pouco chegava Lívio de novo, ele não conseguia ir embora, já estava perdendo emprego. O pessoal do jornal lá do Rio preocupado com ele. Mas, enfim, ele começou a
se apaixonar muito por Macaé. Em 64 ele acabou aportando em Macaé com a minha mãe, com 6 filhos, o último, Cacau, no colo ainda, mas todos nascidos em Niterói. E montou um estúdio fotográfico junto com as sucursais dos jornais do Rio. Era a Última Hora, depois Tribuna de Imprensa. E começou a cobrir eventos sociais, festas e reportagens, tudo que havia aqui na região do Lago. Fez um acervo muito bom, muito grande. E em 64 ele foi cobrir um evento que era uma retirada de uma aldeia de pescadores que morava ao lado do Yacht Clube Macaé. Ele acabou tendo um acidente, um guarda de prefeitura deu 6 tiros pelas costas e ele ficou entre a vida e a morte e teve vários problemas, porque os médicos em Macaé achavam que ele era subversivo, era comunista, ninguém queria botar a mão nele para operar, ele morrendo na mesa de operação, os pescadores todos querendo incendiar a prefeitura se ele morresse. Aí chegou um médico muito jovem, saído da faculdade, e resolveu então pedir, falar que ele ia dominar e fazer a operação dele. E desse fato aí, ele saiu, a Associação Brasileira de Imprensa ficou sabendo do fato, acabou mandando vários jornalistas aqui cobrir o fato, conhecido como Coice de Mula, saindo em vários órgãos de imprensa. Minha mãe, desesperada, com 6 filhos pequenos, ele entre a vida e a morte, acabou que se saiu bem, ele não morreu, não era a vez dele, e veio a falecer 10 anos depois do fato. Minha mãe era fotógrafa, o braço direito dele, e a especialização dela era, além de fazer o laboratório preto e branco muito bem feito, ela colorizava as fotos com tinta a óleo, então fazia aquela fotografia pintada à mão, que ficava muito bonita, e muito diferente, as pessoas gostavam muito, e ela tinha um dom artístico para isso. E eu acabei entrando na fotografia também com 12 anos, que ele começou a me acordar de madrugada, que ele fazia perícia, e eu ia lá com ele para ajudar a fazer a segunda luz. E não gostava muito desse tipo de fotografia, que chegava lá na cena, era sangue, encontrava coisas horríveis e não era legal. Então, eu acabei sendo puxado para o laboratório pela parte do meu irmão mais velho, que é o Rômulo Campos, que é um fotógrafo também, muito bom por sinal. E ele começou a fazer laboratório primeiro que eu e acabou me aplicando no laboratório. Tomei muito hidroquinona, metal, ácido acético, e aí fui mordido aí pela essa mágica, a magia da química fotográfica, aquela coisa da imagem surgir na tua frente, num quarto escuro, era fantástico. Pois é, aí em 73 eu comecei a buscar uma especialização em fotografia no Rio, porque em Macaé nós não tínhamos nada, nem literatura, cursos, nada a respeito de fotografia. Então comecei a me especializar e ao mesmo tempo fotografando para a indústria fonográfica no Rio de Janeiro, fotografando shows e voltando a Macaé, fazendo um laboratório e voltava para o Rio e aí eu editava o meu material, então eu já ampliava as minhas fotos em tamanho grande. Quando eu chegava na mesa do diretor de arte ou do divulgador de imprensa da gravadora, ele já escolhia minhas fotos porque elas já estavam bem editadas, já estavam ampliadas, e os outros fotógrafos que mandavam os contatos ficavam de lado. Eu acabei entrando por esse lado porque eu saquei que assim seria muito mais rápido, muito mais fácil, um material já editado na mesa do editor, do que um contato que o cara ainda teria que ver a foto boa para ampliar, para mandar para o jornal. É tudo muito rápido. Em 78 eu conheci Emílio Santiago,
fotografei um show dele que ele gostou muito, então ele me convidou para fazer a primeira capa dele. E eu fotografei com a velha Rolleiflex 6x6 no Parque da Cidade, no Rio. E aí, em 78, comecei com o Emílio Santiago e depois de lá para cá não parei mais. Conheci a Elba Ramalho em 83, aí fiz o primeiro disco dela, Popular Brasileiro, em 1984. Em 1985 a gente fez uma turnê pelo Brasil inteiro, do Ayapoca ao Chuí, fotografei os shows dela todos. Aí ela se apaixonou com minhas fotos e acabou me convidando em 89 para fazer em 88 para fazer a revista Playboy dela. E conheci Caetano Veloso também, acabei fazendo uma capa dele que foi muito interessante, foi Circulador. E Circulador foi indicado para o Prêmio Sharp. E um dado interessante é que no Prêmio Sharp eram indicados 3 capas por ano, da produção toda nacional. Eu tive 2 capas indicadas nesse ano, de 92, que era Margarete Menezes com Quindala, que eu fiz com Pojucan, um grande amigo artista gráfico, e o Caetano, que foi o mentor da capa, junto com Arthur Freud, um outro amigão meu, e fizemos Quer dizer, esses 2 discos foram indicados para Prêmio Sharp, e acabou que o Circulador do Caetano ganhou. E no próximo ano, Circulador ao vivo ganhou novamente o prêmio de melhor capa, e o Arthur Freud foi lá receber e dividiu o prêmio comigo, que ele achou que eu era merecido. Olha, eu fotografei de A a Z praticamente todos. Destacaria a Nana Caymmi, que é uma mulher adorável, a Sandra de Sá, o Ney, o Gil, o Caetano, a Simone, a Elba, o próprio Emílio Santiago, foi quando começou tudo, em 1978. E acho que Milton Nascimento, Bethânia, são tantos que eu acabo esquecendo o nome. Tem alguns que já partiram, como a GP, como João Nogueira, Cássia Eller, trabalhei muito também com a Cássia Eller. Poderia destacar algumas assim, que foram importantes, como a fotografia na capa do disco. Quando eu fiz 12 anos de carreira, eu fiz uma grande exposição com todos os meus trabalhos, alguns melhores trabalhos. Comecei em Macaé pelo Tokyo Jazz, do Paulo Moraes. Fui para o Rio de Janeiro e para Laura Alvim, em Ipanema. Eu nunca vi tanto diretor de arte envolvido numa exposição no Rio. Se soltasse uma bomba lá, acabava os diretores de arte do Rio. Porque tinha todo mundo lá, tinham mais de 700 pessoas nessa exposição da Laura Alvim. Depois ela foi para Niterói, na Sociedade Fluminense de Fotografia, e lá os quadros eram enormes, e lá mesmo foi enterrado todos os quadros, que eu não consegui mais levar para lugar nenhum. E depois eu fiz Caetano Veloso, quando ele fez 50 anos. Depois essa exposição também foi para o MAN, com o lançamento do Circulador do Caetano, e trouxe para Macaé. Porque é sempre assim, eu faço exposição, tem que fazer em Macaé, Niterói e Rio, né? Fica esse triângulo aí. Depois eu fiz várias exposições que eu participei junto com a Sociedade Fluminense de Fotografia, né? Lá todo ano tem exposição, no 19 de agosto, o Dia Mundial da Fotografia. Nós fazemos aqui em Macaé também, com o Dia Mundial da Fotografia, com vários fotógrafos. Macaé tem excelentes fotógrafos. E a última agora, eu fiz a imagem do som por Lívio Campos, que foi inaugurada a Galeria Daniel Duque, do restaurante Niel, do Blue Tree Tower, na Praia do Pecado. Em 1985, eu acabei voltando para Macaé e ajudando o estúdio da minha mãe. E quando eu montei a Livre Fotogaleria, era um estúdio fotográfico que eu acabei abrindo para artes plásticas e mostrar trabalho de artista plástico macaense, que aqui nós temos bons artistas plásticos, né? O Nato Reis, tem o Manel Reis, tem o Jojó, era o Picanso, Maria Klonovska, Jailton, Feijó,
tem inúmeros artistas, tem outros novos que eu não me lembro o nome, mas naquela época eu expus muita gente, a gente fazia bons coquetéis e a sociedade gostava, ia, prestigiava. Então foi bem interessante essa época. Ela durou pouco, logo depois de uns 2 anos ou 3 anos eu fechei, tive que voltar para o Rio, dar continuidade ao meu trabalho, e ali a fotogaleria acabou morrendo. Há 35 anos que eu estou no Rio e resolvi montar o meu estúdio e trazer o meu acervo para Macaé há 2 anos e tive uma infelicidade com as águas e acabei perdendo 50% do meu acervo. Então todo ele foi para debaixo de água. A água com lama deteriorou, eu molhei, quer dizer, eu tentei salvar o que eu pude, passei meu carnaval todo com minha mulher, a Cris, lavando cromo, o Arthur Froz, a Lúcia, lavando cromo para poder a gente tentar salvar o acervo. Nosso carnaval foi tentando salvar o acervo. Graças a Deus a gente salvou 50%. 50% ficou deteriorado. Mas eu acho que ainda rende uma exposição dessa coisa deteriorada. Perdi muita coisa de Caetano, muita coisa que não volta mais atrás do tempo, que é Rolling Stones, Eric Clapton, Madonna, a maioria dos artistas que vieram no Hollywood Rock em 1985, todos os outros Hollywood Rock que houveram no Rio, como Bob Dylan, esses que não voltam mais atrás, que vão ser difícil fazer outros shows aqui. O projeto futuro é comprar uma Harley e sair pelo mundo fotografando motociclista. Do Ayapoca a Chuí de moto, fotografando os motociclistas do Brasil para fazer um projeto de um livro sobre o motociclismo no Brasil. Eu nasci em 16 de agosto de 1947, sou Sandra Oliva Wyatt. Eu nasci em Nova Friburgo, mas só nasci em Nova Friburgo. Toda a minha infância foi em Sodrelândia, que meu pai foi enviado para lá para construir uma hidrelétrica que deu luz a Friburgo, Macaé, enfim. E então foi lá que eu passei a minha infância, muito especial, né? Um lugar extremamente de natureza muito pródiga, né? Muito grande a natureza ali. Foi onde eu estudei, inclusive quando eu fiz a pós-graduação de Educação e Psicomotora, que é uma pós-graduação que eu tenho, né? Eu me lembrei, inclusive, da professora que eu tinha tido, né? Que é a Dona Dirce, porque todo o trabalho do construtivismo feito em cima da educação psicomotora foi a filosofia de vida que ela me passou sendo aluna dela. Eu fui alfabetizada com 5 anos, né? Porque eu me apaixonei pelo que ela fazia. A gente estudava nas matas, né? Cantando, ela levava a gente para o meio da natureza, né? E a gente ficava muito pouco na escola. Eu apareço, por exemplo, com esse cocar, de onde vem isso? Né? Dessa vivência mesmo, né? Que eu comecei a usar cocar, porque eu comecei a usar cocar, entendeu? E era uma coisa que me lembrava Sodrelândia. Minha mãe sempre foi de casa, né? Muito ligada a gente, né? Muito ligada aos filhos, e também O que eu lembro muito da minha mãe, né? Dela, da letra dela, né? Ela era escriturária em Friburgo e fazia aqueles livros todos, que atualmente se faz todo em computador, não sei, ela fazia aquilo tudo à mão. Ela tinha uma letra assim, desenhada. Eu tenho certeza absoluta que meus desenhos, a minha letra, foi toda fundamentada e inspirada nela.
entendeu? E, inclusive, a coisa da poesia também. Meu pai se formou em advocacia, né? Mas por conta do general Hélio, na época, ter que sair teve um problema, se não me engano, para sair do projeto de fazer essa hidrelétrica, ele teve que estudar engenharia para terminar o trabalho. Nós viemos para Macaé porque primeiro porque lá tinha acabado, acho eu, não tenho certeza, mas a graduação dentro das turmas, né? Minha irmã já estava precisando de mais, vamos dizer, de outros graus escolares, né? A Sérgia aqui, que era F, né? Eu acho que começou a funcionar em Macaé. Papai foi convidado para ser superintendente da F aqui. Houve um concurso de texto no Matias Neto, tá? Eu devia estar não sei, não era 12 não, acho que foi 10 anos. Eu estava na 5ª série e eu fiz uma redação chamada Os Livros, que eu tinha muita pena que os livros ficavam parados, né, nas estantes e nas bibliotecas. Eu lia mais ou menos, era isso. Deveria ter uma cópia disso, mas não tenho não. E eu ganhei. E eu acho que isso foi o grande incentivo do processo social na minha vida. A grande verdade é que quem, né, permitiu que esse livro fosse feito foi a Anne, que é minha filha, que eu tive com 26 anos, porque eu fiquei 3 meses sem dormir. Eu não podia dormir porque ela tinha crises de entrar num processo de morte, né, se eu não tivesse vigilante, né? Ela não falava, ela não andava. E eu escrevi esse livro na cabeceira dela. Eu decorei 800 poemas para não dormir, né? O livro se chamou Dia, que dia é dia. Os poemas não têm um título, porque se eu pusesse título, eu não ia me preocupar em não dormir. Eu tinha que integrar a última palavra de um poema com a palavra que vinha seguindo, entendeu? Então, eu desses 800 poemas, o que vinha que seguia aquela última palavra que eu tinha dito era o poema seguinte. Porque eu falo da Anne, eu venho falando da Nina, né? Obra viva quente, a cria forte da gente, me faz mãe, nascida do seu ventre. Nina. E faço o poema do Ian, que no dia que eu tive o Ian, eu ganhei uma orquídea. Então, no dia que o Ian nasceu, a orquídea floriu. Então, eu falo o poema de Ian, que eu falo, minha orquídea vai parir, no final do poema do Ian, né? E depois entra a Anne, que eu faço um poema para ela e digo no final, minha Anne doce Anne, guerra da paz, frágil guerreira, forte querida. E continuo, reina no seu reino que ninguém manda, queime todo o tratado, desminta e cria lei, mas fique aqui, abraçada no meu abraço, pendurada no meu beijo, até que um som se faça seu eco e me responda. Que mundo é esse? Que ingente é essa? Que só medo, peito sem jeito respeita. Aí, você entendeu a coisa do livro? Me responde isso, por favor, né? E depois vem. É fácil, menina, a vida ensina, o sexo assina, o sêmen amina, é foda, menina. Ser pobre é querer ser fêmea, ser rica é poder ser feminina. Foi o Receitas e Magias na Casa Onde Moro, que foi 10 anos depois. Foi um produto também de coisas, de receitas que eu dava no meu consultório. Você vê que minha poesia é totalmente ligada a uma prática de vida. Muitas pessoas me escreviam, né? Sandra, que receita maravilhosa, eu posso experimentar. Não sei como era, mas eu recebi umas cartas, né? Umas coisas que era essa, né?
arranje urgentemente uma faca e colhe uma flor. Compre o revólver, o mais caro, mas dê jeito de dar sumiço nele para sempre. Vai ser difícil, mas use sua criatividade. Compre uma lança e faça uma belíssima escultura. Quanta agressividade que sempre te invade, a insegurança que não te descansa e a vingança que sempre te alcança, ora, bata no liquidificador com coalhada e mel e só use em caso de não ficar submisso ou sofrendo por amor. Senão, você terá efeito colateral e ficará com cara de quem comeu e não gostou. Então, isso foi o maior sucesso, entendeu? Pois é, era um projeto da Fundação Macaé de Cultura, né, que foi criado junto com o Gerson Dudos, a Rosane e a Carla. E o Gerson, ele, vamos dizer assim, supervisionava, né? A gente fazia a palavra expressa, tinha uma quarta-feira na semana que a gente apresentava os poetas ali na Praça das Artes. Então, os poetas que se apresentaram na Praça das Artes, né? Eu, Gerson, Dona Laurita, enfim, e foi todo ele, né, colocado num livro que se chama Palavra Expressa, que você viu, né? E que tem pessoas acho que de 9, se não me engano, de 13 a 90 anos. Então, é uma visão da poesia da cidade muito interessante, né? Macaé, na época, a presidente da fundação era Ivana Mussi e a Célia Jatobá era uma, vamos dizer assim, uma ativista cultural. Então, a Célia falou, bom, a poeta que nós temos, assim, com um trabalho pronto em Macaé é a Sandra. Então, a Sandra White. Eu vou falar com ela. A gente tem essa proposta desse livro de 25 mulheres da América Latina participar de uma antologia. E eu simplesmente mandei, entendeu? Por insistência dela. E acabou, minha filha, um mês depois eu recebo a antologia aqui em casa. Eu falei, não acredito. Quando começou o vazamento de óleo em Macaé, né? Um lugar que a gente frequentava muito era o Pedrinho, ali nos Cavaleiros. Todo mundo se encontrava ali, todos os poetas, né? A gente costumava fazer os varais, eu e o Fernando Marcelo, que começamos esse movimento. O Cláudio Santos, na época, ele era vereador e ele participou desse projeto do Varal de Poesias, que era uma coisa muito em cima do show Monoboia, né? Que as pessoas ligadas ao meio ambiente na cidade criaram esse nome show Monoboia, porque queriam construir a monoboia no meio do mar aqui. Só que os vazamentos, né? Você está vendo aí no mundo inteiro, né? E a gente passou por essas coisas e a gente já sabia que ocorreria coisa pior. Eu sei que o Cláudio Santos tinha dado, porque a gente botava o varal entre árvores. E a gente não tinha realmente duas estacas para botar o varal. E aí começaram a dizer que era proibido ficar amarrando o varal em árvore. Minha filha roubaram o pau do varal. Aí a gente já, né? Poeta ninguém segura, né? A gente escreveu, roubaram o pau do varal. Puta que paral. Quem terá sido marginal? Será oficial? Aí ninguém mais mexeu com a gente. A Imbitiba também é muito importante, porque com a chegada da Petrobras, a gente fez muita passeata, né? Para a defesa ali da Praia da Imbitiba, que o porto ia virar porto, né? E aquele poema foi escrito em areia, todo em areia. Esse poema foi escrito todo em areia, lá na Cinelândia, quando a Marilena Garcia, que é a atual secretária de Educação e vice-prefeita da cidade, fez a luta pelos royalties. A Imbitiba. Quem a pensava assim, domesticada e triste? Quem a pensava quem se lutava esbravecida de beleza e força solidária, de grandeza e pose, de certeza e corte operária? Quem a pensava quem, assim tão descuidada e mal vestida, assim tão doentia, quando em cantos suas ondas deslumbravam e bendiziam,
quando em mantos as areias curavam e seduziam. Quem porventura assim a reconheceria? Que macaense suas águas não chorou ainda, ou não cobrou de uma manhã sua volta esperançados? Como lhe daremos de novo alegria, se proibidos estamos de provar de suas águas, se covardes permitimos assaltar o paraíso, se perdidos te trocamos por dinheiro e podridão, assim excomungada da certeza de te merecer talvez um dia, assim dejetada como todo povo preterida, assim me solidarizo na sua dor. Aqui também estou, desabitada, violentada, poluída. Assim me junto para a nova luta, a da liberdade, que quanto mais aprisionada, mais força tem para explodir. Que os seus poderes são tão fortes como os maremotos, que os macaenses sejam tão cientes quanto o mar é forte. Meu nome é Ivana Machado Mossi, eu nasci no dia 7 de fevereiro de 1960, aqui na cidade de Macaé. A família do meu pai veio de Carapebus para Macaé e a família da minha mãe é toda daqui também. A minha mãe era educadora, ela se chama Jane, e uma pessoa que sempre me incentivou na arte, na educação. O meu pai se chamava Heraldo. Ele era jornalista, escreveu muitos anos no jornal A Gazeta de Macaé, era o editor-chefe e fiscal de rendas, aposentado. E uma pessoa também que me incentivou muito, porque eu costumo dizer que se eu dancei 100 vezes, 80 vezes ele participou dessas apresentações. Eu estudei no Castelo, Instituto Nossa Senhora da Glória. Foi um período muito importante da minha vida, que eu estudei aqui da 3ª série até a 8ª. Aprendi muita coisa aqui. Aliás, eu costumo dizer que a arte entrou na minha vida nessa época, porque eu tinha uma pessoa muito especial que dava aula de teatro pra gente, que era a irmã Eunice Grossi. E com ela a gente fez várias peças, espetáculos de teatro com dança junto, ela ensaiava junto com a gente. E aí eu comecei a despertar o meu gosto pela arte. Bem, eu sempre fui uma macaense que queria dar um salto à frente e procurar mais coisas. Macaé me oferecia bastante coisas, mas eu queria mais. E aí eu pedi muito para o meu pai, que eu queria estudar dança fora de Macaé, porque na época eu fazia balé no tênis clube com a professora Eliana Sônia, ela vinha de Campos toda semana para dar aula em Macaé. E eu, a convite de uma amiga, vizinha, a Laura, isso eu não esqueço, ela me convidou para ir até o tênis assistir e decidi eu não sair mais de lá, A partir desse dia, a dança entrou na minha vida definitivamente, E eu tinha 9 anos, aí fiquei fazendo balé aqui, bastante tempo, indo ao Rio, voltando, até que eu resolvi definitivamente ir para o Rio com 15 anos para dar início mesmo à minha carreira profissional. Olha, eu estudei na Escola de Danças do Rio de Janeiro, estudei na escola da Eugênia Feodorova, estudei com a Lourdes Braga no Balé Oficina, com a Lourdes Bastos no estúdio de danças Lourdes Bastos, mas quem me recebeu assim de primeira mão, com muito calor, foi a Norma Lanes, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que é importante, porque ela é que me apresentou a vários diretores, a várias companhias.
E eu fui até o estúdio de danças Lourdes Bastos. Ela já estava montando, começando a montar um espetáculo falando dos 100 anos de Fernando Pessoa. Então ela fez uma seleção de bailarinos e esses bailarinos ensaiaram durante 7 meses, né? Éramos 11 bailarinos, nós ensaiamos 7 meses para ir até Portugal dançar uma obra de Fernando Pessoa. Então isso para a gente foi muito importante, né? Porque nós fomos recebidos pelo embaixador lá, fomos até a embaixada, fizeram uma festa para gente. Na época tinha um pianista brasileiro famoso, o Arthur Moreira Lima, a Lucélia Santos também estava lá, e os bailarinos da companhia do estúdio Lourdes Bastos e a Ivana junto com eles, né? E nós apresentamos o Balé Mar Sem Fim, um trabalho muito bonito. Tenho até uma matéria do Jornal de Funchal que diz: Brasil traz Portugal à Ilha da Madeira, elogiando os bailarinos brasileiros que pareciam que eram bailarinas portuguesas dançando. A temporada de Portugal a gente dançou em 10 cidades e fechamos a temporada desse balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nós dançamos o Brasil inteiro, fomos a várias capitais, São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, Teatro João Caetano, o antigo BNH, que hoje é o atual Nelson Rodrigues, fomos ao Carlos Gomes em Juiz de Fora. Enfim, foram vários teatros do Brasil e foram 100 apresentações. A 100ª é que foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Caio Nunes foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ele é um coreógrafo maravilhoso, muito meu amigo. E nós fizemos também temporadas no Brasil inteiro com Bruxos, um balé foi coreografado por ele e por nós bailarinos, né? Mas a concepção coreográfica toda dele. Os Espelhos Velados, do Leonel Brum, que é uma pessoa que trabalha com videodança. Ele é bastante conceituado, né, nessa área da arte. E nós ganhamos o Prêmio Fiat da Dança de 1990. Ficamos em cartaz durante... Bom, ensaiamos uns 7 meses no Centro Cultural do Banco do Brasil e ficamos em cartaz por volta de 1 mês no Centro Cultural do Banco do Brasil. Foi um espetáculo muito bonito, baseado na obra do Borges. Eu fiz Belas Artes na UFRJ, porque eu sempre achei que eu tinha que complementar, né, uma coisa com a outra. Eu não conseguiria escolher uma outra coisa para fazer, né, uma outra faculdade. E lá eu estudei bastante História da Arte, como estudei também em Portugal, né. Então eu procuro dentro da arte, dentro da dança, às vezes até desenhar o que eu estou sentindo e o que eu estou vendo, né? E eu tenho certeza que isso é muito importante para o desenvolvimento do trabalho artístico em si, porque todo o balé que eu montei até hoje como coreógrafa, eu sonhei com alguma parte dele, né? Eu sonhei com um figurino, eu sonhei com uma música, eu desenhei alguma coisa, então isso vem, né, do alto, vem de Deus, né? E esse é o caminho para da minha arte. Eu assim gosto muito de coreografar, gosto muito, mas a minha vida é dançar, eu não sei ficar fora do palco. Foi a Companhia Macaense de Dança,
Ela durou de 1993 a 1998. A Companhia Macaense de Dança teve uma atuação bastante representativa na época e sempre que a gente participava de festivais tinha uma premiação boa e foi um trabalho assim bem significativo para mim, que está parado, mas que eu pretendo retornar para ver se mais alguns prêmios na minha carreira eu posso acumular. Quando eu retornei a Macaé, foi em 1991, a convite do Aldo Mussi. Ele era secretário de Cultura e Turismo. E nós tínhamos em Macaé, na Rua Direita, né, a atual Avenida Rui Barbosa, todo mundo conhece como Rua Direita, o Cine Atlântico, que estava parado há 20 anos, ele no tijolo, e todo mundo chamava de Palácio dos Mendigos, porque os mendigos entraram ali e fizeram dali suas casas. E aquilo ali foi incomodando um pouco a população, né? Aquela obra enorme de 3 andares e tudo. Então o Aldo, como secretário de Cultura e Turismo, pediu, na época, ao atual prefeito Silvio Lopes que tentasse fazer dali um centro de cultura. A gente implantou o centro cultural, o prédio foi desapropriado, a gente começou a obra, transformou aquele esqueleto, né, de tijolo em centro cultural, né? Então ele foi transformado no Centro Macaé de Cultura, no Teatro Municipal de Macaé, isso em 1991. Nós montamos a fundação em 1998, porque nessa época do Centro Macaé de Cultura inaugurado, eu coordenava os cursos. Então a gente tinha cursos de teatro, cursos de dança, cursos de artes plásticas, e eu fazia a coordenação desses cursos. E logo depois, quando surgiu a criação da Fundação Macaé de Cultura, eu fui convidada para trabalhar lá, e para minha surpresa, eu fui convidada a ser vice-presidente da fundação. Foram 3 mandatos na Fundação Macaé de Cultura, tá? Eu fiquei sendo vice-presidente do Ricardo Meirelles, vice-presidente do Aldo Mussi, que depois eu passei a ser presidente. Então foram, na verdade, praticamente quase 12 anos, né? E eu me alegro de dizer assim que eu fui a primeira mulher presidente de uma fundação de cultura. Isso foi muito bom, né? Me faz muito feliz, porque a gente vai abrindo espaços, né, pro feminino. Eu e a Ângela Terra sentamos numa mesa, eu era vice-presidente, ela era superintendente de vertentes culturais. Nós resolvemos criar, numa conversa, o projeto Arte Luz. E hoje o projeto Arte Luz é um grande destaque na cidade, né? E isso saiu de uma conversa e que eu tinha assim muita vontade de trabalhar com crianças para dar uma visão da arte e da educação para as crianças dos bairros, né, da periferia da cidade. E isso foi concretizado. A companhia Arte Luz de Dança ela ganha prêmios nos festivais onde ela vai, ganhou um prêmio muito importante em Joinville. Então é um projeto que eu digo assim, é o que eu destacaria. E tem bailarinos ali que começaram criança, hoje já são adultos e muitos já se profissionalizando, se tornando professores. Macaé eu não consigo sair muito daqui. Eu viajo, mas o meu ponto de referência é Macaé, não tem jeito. No poder público, eu atuo na Secretaria de Turismo, na Subsecretaria de Turismo, com projetos.
E estou trabalhando a cultura, particularmente, dando minhas aulas, ensaiando, indo ao Rio fazer aula, voltando. Nunca vou me desligar da cultura porque é a minha vida.